Embaixadora da Pan-Africa Council e líder da RAPS Brasil. A nossa convidada de hoje é ativista e engajada em diversas pautas. É isso mesmo, ela que em 2018 foi a primeira candidata a deputada federal mulher e negra no PSTB e desde 2021 é secretária municipal de cultura da cidade de São Paulo. A convidada do SampaCast de hoje é a Aline Torres. Nossa, eu gosto muito de rap raiz. Antes dos meus 18 anos, eu já tinha uma atividade política, assim. Com 16 anos, eu tava na Educaf. E aí, você vai lá pra conseguir bolsa numa universidade, na verdade, você descobre um outro mundo, né? Que é uma máquina de moer carne, a administração pública. As pessoas não têm noção de como é doído do lado de cá. Pra o quanto a cultura, ela é uma potência. E não só porque ela salva vidas e ela transforma e dá outras oportunidades. Eu falo que a cultura, ela grita em cenas e música o que a gente não consegue falar, né? Porque é mais fácil você falar da sua revolta através de um livro, de um poema, de uma música, de uma cena, de uma expressão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Monteiro e esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara. Como sempre, estou aqui com a minha parceira de programa, Hanna Beltrão. Tudo bom, Hanna? Tudo bom, Dani? Olá para você. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Tudo pronto para a gente começar mais um SampaCast, que sempre convida personalidades que conhecem muito bem a cidade, vivem de verdade, né, tudo que acontece na maior cidade do país, para falar também um pouco mais sobre carreira, vida política também, como a gente tem recebido bastante por aqui. Então, hoje está mais do que especial, né? Porque a gente recebe ela, a nossa secretária municipal de cultura, Aline Torres. Seja muito bem-vinda, então. Obrigada, Hanna. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. A gente que agradece de verdade, secretária. E primeiro, para começar do começo, você, secretária, Aline, como você quer, para ficar mais confortável para esse bate-papo agora? Pode ser super tranquilo. Então tá bom. Que massa. Então, secretária, você é paulistana? Sou paulistana. Você é daqui da capital. Onde você nasceu? Conta um pouquinho assim, contextualiza quem é a Aline Torres de São Paulo. Essa é... Começamos assim, então. Vamos lá. Bem, eu nasci no Hospital São Camilo. Morava no Jardim Peri, com a minha mãe, com meu pai e com a minha irmã. Morei depois um bom tempo, acho que grande parte da minha adolescência mesmo foi ali na Zona Norte, no bairro do Limão, Jardim Primavera, Avenida Eulina, e depois Pirituba, que é bem pertinho ali, enfim, sempre esse lado da cidade. E morei em Pirituba até quase os 30 anos. A minha mãe foi servidora pública da Prefeitura de Diadema, da Rede de Saúde, por muito tempo. Uhum. E aí, no finalzinho, assim, do período de trabalho dela, ela fez uma cirurgia e a gente morava em Pirituba. Pensa que minha mãe saía de casa 4 horas da manhã, pegava ônibus, metrô, trem, bote, um avião para chegar em Diadema às 7. Uhum. E aí ficou super complexo depois dessa cirurgia que ela fez. Aí a gente acabou mudando para Jabaquara, que era meio que um acordo. Quando eu me aposentar, a gente volta para Pirituba. Uhum. E nunca mais voltamos. E hoje moro eu e a minha mãe no Jabaquara já há algum tempinho, mas é muito bom também. Conhece bem aquela região, então, né? Conheço muito mais a Zona Norte. Posso dizer que foi onde eu cresci, onde eu aprendi a dirigir, onde eu aprendi a fugir da minha mãe, enfim, as molecagens todas. Conheço bem a Zona Norte. Meu pai ainda mora na Zona Norte, ali na Santa Inês, perto do Horto Florestal, ali da Cantareira. Uhum. Então é um lugar onde eu sempre volto à Zona Norte. Mas acho que a Jabaquara, ali, a Zona Sul, é quase um bairro residência, mas é um bairro que me acolheu muito bem também. E tem alguma memória afetiva da sua infância, assim, da cidade que marcou você, que você sempre, quando lhe perguntam, já vem em mente, assim, um lugar ou alguma situação, uma memória afetiva, pronto. Não, eu gosto muito de um lugar que a gente morava, em Pirituba, que ele chamava de Ferradura, que é uma praça. Eu morava numa rua sem saída, numa praça ali em Pirituba, que é perto de um parque grande que tem ali, que eu acho que chama o nome tradicional, Parque Rodrigo de Gaspari. E acho que todo mundo chamava de Parque da Área Verde, acho, né? Pros moradores ali. E ali era um parque onde a galera da RZO ficava ali cantando, os meninos ficavam ali, meus amigos todos jogavam basquete. Sim. Enfim, a porta da minha casa de final de tarde pra noite, final de semana, era rodeado de gente que a gente ficava lá bebendo e brincando e conversando. Enfim, a minha casa sempre foi muito um ponto de encontro de amigos. Quando eu era adolescente, eu fazia a excursão pro Tietê. Eu era a tia jovem, que montava excursão para Tietê, enfim, várias festas em prol de comunidade negra. Eu sempre fui muito envolvida nesses contextos desde os meus
15 anos, sei lá, desde que eu comecei a andar sozinha na rua. Então, acho que... E esse parque, acho que era muito legal por conta disso. Porque a minha rua era bem chamada de Ferradura, então era uma rua sem saída. E aí, no final da rua, já tinha o parque. Então, era um mix do parque pra minha casa, a gente ficava tudo ali. Então, acho que é um lugar onde teve bons momentos de adolescência ali. E o quanto isso moldou a sua personalidade, ao ponto de você, por exemplo, se engajar no movimento negro, se engajar na política? O quanto essa comunidade influenciou? Nossa, 100%. Eu falo que eu sou muito cria do rap, né? Meu pai era do rap, ouvia muito rap. Eu comecei a ouvir rap com meu pai em casa, então já de pequenininha eu já gostava. E comecei a ir para shows de rap com ele, e depois sozinha, com meus amigos. E a rua, ela ensina coisas que a escola não ensina, né? Então, e aí eu acho que o rap moldado com essa parte de educação, de reflexão mesmo, né? Do quanto somos e o que somos nessa sociedade, eu acho que me moldou para conseguir chegar onde eu tô e ser quem eu sou de verdade. Vou até só... Rap, quais são os favoritos? O que toca na playlist? Nossa, eu gosto muito de rap raiz. Sei lá. Obviamente Racionais, né? Que Racionais salvou muito mais vidas do que o próprio Estado e do que qualquer outra coisa. Mas eu gosto muito de RZO mesmo, as antigas, SNJ, Dexter, enfim. Tem alguns desse lugar, assim, sabe? Ainda não consegui ser a garota do trap, então não consigo. Mais respeito e tá tudo bem. Tá tudo bem. Modalidades cada uma na sua. Exato. E por ter crescido numa região periférica, o que você acha que mais chamou, assim, para entrar na vida pública? O que você lembra, assim, que foi a virada de chave para você? Você já tinha muito interesse, você já era engajado, como você está falando, desde os seus 15 anos, mas tem alguma situação, assim, que você falou, não, eu quero seguir por esse caminho? Foi um acaso. Eu entrei na política através do PSDB quando eu tinha 18 anos, porque eu conheci o Geraldo Alckmin na fila de um PAT, daquele posto de atendimento ao trabalhador, sabe, na Barra Funda. Tava ali procurando emprego, aconteceu uma situação X, que aí a gente falou com ele, eu e uma amiga falamos com ele. Depois eles deram retorno, e aí a gente foi conhecer o diretório, e aí a gente foi ficando, e isso com 18 anos. Mas antes dos meus 18 anos, eu já tinha uma atividade política, assim. Com 16 anos, eu estava na Educafro, eu fui aluna da Educafro. E aí o que eu costumo dizer é que quem abriu a minha cabeça ali mesmo foi muito o Frei Davi, né? E aí quando eu entrei na Educafro, foi no período que o Frei Davi estava fazendo o trabalho a movimentação de se incluir as cotas nas universidades públicas de São Paulo, porque ainda não tinham aqui, não tinham aderido. E aí você vai lá para conseguir bolsa numa universidade, na verdade você descobre um outro mundo, né? Você consegue, você chega ali para descobrir que você tem direitos civis, né? Então é um outro paradigma. Então acho que foi muito mais ali mesmo o meu grande despertar. Mas eu tenho a sorte de ter uma família muito enegrecida, assim, apesar da minha mãe e do meu pai, da minha madrinha, que é o meu segundo grande elo na vida, serem muito simples. Minha mãe é muito simples, a gente passou por várias necessidades financeiras, mas a minha família foi uma família muito enegrecida culturalmente, então a gente já sabia o que a gente era desde pequena. Eu tenho uma piada que é uma piada interna de aniversário, né? Meu aniversário é em outubro, e aí todo ano a minha madrinha e minha mãe, elas ficam me zoando porque eu nasci, na época, o Hospital São Camilo, ele era dividido, tinha um atendimento para o público e tinha ali acho que era um convênio e tal, né? Tal. E aí eu nasci no lado público, só que era um hospital muito bom, enfim, super atendimento. E eu nasci rosa. E aí... e pensa, minha mãe é escura, minha madrinha é escura, todo mundo bem escuro em casa e eu nasci rosa. E aí a minha madrinha falava assim, Zenaide, o nome da minha mãe é Zenaide. Zenaide, vamos cobrir essa criança, senão vão achar que a gente tá sequestrando ela aqui nesse hospital de gente rica, enfim. Então é isso, a minha família, eu tive a sorte de ter uma família com um laço cultural e muito forte. Então eu sei essa base exato, eu sei quem eu né? sou desde o meu primeiro dia de vida, assim. Acho que isso é importante. Não, então essa construção de vir de uma base forte, viver onde você cresceu e depois da sorte de encontrar algumas pessoas que te trilharam pro caminho. Isso também te levou para tua graduação em Relações Públicas na USP? Como é que foi também essa...
passada para a faculdade? Eu fiz Relações Públicas na Unisantana. E foi engraçado porque, na verdade, eu queria fazer teatro. Eu trabalhava numa empresa privada, eu era estagiária. Eu fiz um cursinho chamado Camp, que é do Rotary e tal. O Camp é um cursinho para jovens, né, carentes, que você faz 6 meses de curso, eles fingem que te ensinam, você finge que aprende, mas são os melhores 6 vidas da vida de um jovem. Porque eles te ensinam regras, eles te ensinam direitos e vão dando umas informações básicas para você conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, os melhores jovens são encaminhados para as melhores empresas para estagiar. E eu estagiei na Sangoban, na época, né? A Santa Marina, ali na Água Branca. E aí, no final, trabalhei no administrativo, tive uma ascensão super rápida na empresa, assim, sempre fui muito dedicada no quesito trabalho. E aí eu lembro que meu chefe me chamou, falou assim, olha, a gente quer te colocar como trainee aqui, só que para isso você precisa entrar numa faculdade, você precisa fazer administração. Aí eu falei, eu não quero não. Porque na época eu fazia teatro no SESI. São mundos diferentes, né? Eu já fazia teatro e tal, e teatro é um negócio absurdo, coloca a gente no outro patamar. E aí eu falava pra minha mãe, eu quero fazer teatro, quero estudar teatro, quero fazer faculdade de teatro. Aí minha mãe olhou pra minha cara e falou, você tá louca, você é pobre, você é filha de pobre, você vai fazer teatro e depois vai ficar rodando a bolsinha na Sé? Não vai, você vai estudar. Foi sincera. Foi. Minha mãe sempre dando a letra. Mãe sempre preocupada. Sempre. Minha mãe é maravilhosa. E aí que, enfim, na oportunidade que eu tive de conseguir fazer faculdade, eu fui fazer Relações Públicas. Eu entrei na Unisantana e na época era muito engraçado, porque eu era estagiária no Estado. Eu trabalhava na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e o secretário era Lars Grael, assim, foi super legal. Só que eu era estagiária. Então eu ganhava uma bolsa estágio de R$600 e eu pagava R$568 de faculdade. E ajudava em casa. Então, no final de semana, eu fazia todos os trampos possíveis e imagináveis da vida e eu ainda saía. A juventude, né, meu amor? Juventude, né, gente? É assim mesmo. O pique da juventude é diferente. Eu trabalhei até de entregar um tal de um jornal por aí, sabe? Fiz de um tudo. Mas foi muito bom, porque isso fez com que eu tivesse um hall de amigos, né? E de pessoas... acho que tive sorte de Deus colocar na minha vida sempre pessoas muito boas e que eu tento caminhar com elas até hoje do meu lado. Então, isso é muito bom. E de vivência também, né? Que você foi experimentando de tudo um pouco. E já falando disso, queria que você falasse, pode tomar água, né? Que a gente vai falando aqui. Dan já vai tomando água, que daqui a pouco eu vou tomar um pouquinho da minha. Como é que foi o passo a passo para você chegar à Secretaria Municipal de Cultura da maior cidade do país? Fala pra gente como é que foi um pouquinho essa trajetória. Todo mundo que a gente pergunta, a pessoa fala assim, foi assim. Aí não, pode contar a fundo como é que foi esse passo a passo. Não, acho que não tem um passo a passo. E também não dá pra dizer que aconteceu, né? Tem isso, né? Eu fiquei 17 anos filiada no PSDB, trabalhei em boas gestões, consegui aprender muito administração pública, trabalhei na gestão do Serra Prefeito, do Kassab, trabalhei com o André Matarazzo, enfim, trabalhei com a Marília Marton, trabalhei com pessoas que conseguiram me dar um bom status do que é de fato gestão pública, de como se ordena o orçamento público, enfim, entender a parte administrativa, que eu acho que isso é o principal, que é o que hoje me faz não sofrer tanto, porque é impossível, né? Porque é uma máquina de moer carne a administração pública. As pessoas não têm noção de como é doído do lado de cá. Mas acho que é um processo. Eu trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura, eu fui coordenadora de vários programas, fui coordenadora do PROAC CMS. Tive a sorte de, no ano que o PROAC fez 10 anos, eu ter podido ser a pessoa que fez a alteração dessa lei, modificar muitas coisas. Isso foi me calçando muito, né? Eu estudei, a minha pós na USP, de fato, foi em gestão cultural. Meu mestrado é em políticas públicas culturais também na USP, que eu não consegui terminar nunca mais na vida, porque nunca mais eu consegui voltar para a USP. Respirar. Mas uma hora eu termino esse mestrado, entrego. Mas, enfim, é isso. E aí, em 2018, eu fui candidata a deputada federal pelo PSDB e foi uma candidatura muito por acaso, assim. Fiz parte de uma executiva de juventude do PSDB por muito tempo, que foi a Ação Popular, que foi o meu grupo que me moldou também a parte da política institucional, da parte de dentro, de
entender que mesmo que se está num partido, a juventude ela é para isso, né? Para poder gritar e ser contra internamente. Então eu tive essa sorte também de ter um grupo muito aguerrido e que a gente cresceu juntos na política. E aí depois eu saí do PSDB. Em 2020 eu conheci o atual prefeito Ricardo Nunes, na época ele era vereador do MDB. E foi uma conexão muito bacana, porque com ele eu conheci outras pessoas e foi quando eu fui para o MDB e saí candidata a vereadora no MDB, que foi numa eleição no meio de pandemia, de pessoas... completamente estranha. Uma eleição completamente difícil, que as pessoas olhavam para nossa cara e falavam assim, mas eu não posso levar meu filho para a escola, eu vou para a escola votar? Eu não vou votar. Então a gente teve um número de abstenção nessa eleição muito alto, né? Enfim, por diversos motivos, mas a pandemia eu acho que foi o maior, o mais forte de todos eles. E aí, depois de um processo, eu estava trabalhando em iniciativa privada, estava em outro lugar, mas eu sou um ser político, né? Enfim, e o prefeito Ricardo Nunes, quando ele teve a oportunidade, ele me convidou para participar do projeto político dele, dessa gestão, e a gente está aí fazendo gestão para 12 milhões de pessoas, pensando políticas públicas de cultura da mais diversas possíveis. Maravilha. Pensando um pouco até nisso, você se preparou nessa área cultural, mas o quanto a vivência também, já agora falando da Aline secretária, tem moldado as ações? Porque uma coisa é você estudar a faculdade, você ver um cenário ideal, o outro é você se deparar. Por exemplo, tem uma pluralidade. A gente está aqui dentro da Câmara, a gente está hoje na gravação desse podcast, a gente está discutindo o orçamento, a gente sabe como o pessoal debate. Como está sendo essa transição de ter estudado, ser a pessoa que era ativista para a pessoa que agora está fazendo políticas públicas? Eu sempre falo isso, né, para os movimentos que vão lá reivindicar direitos. Eu falo, gente, a gente está num lugar que, assim, é uma grande sorte, porque eu sou do lado de lá do balcão, eu tô do lado de cá do balcão agora. Daqui a pouco a vida passa e eu volto a ser uma pessoa que vai brigar por orçamento também. Então, o bom é que eu consigo entender os anseios de quem tá do lado de lá e eu consigo trazer eles para dentro. Mas é isso, entendendo muito o alinhamento dessa gestão, o alinhamento do que é possível ou não se fazer, né? Entender todos os gritos da fome e os gritos da raiva, né? E é isso, tem esse distanciamento para conseguir separar. Mas também tem a parte de que, tipo, eu vivi muito disso, né? Trabalhei com cultura, fiz produção cultural, fui gestora cultural. Então, esse lugar de vivência me coloca, acho que também num lugar muito mais de facilidade, né? Obviamente que eu entendo que gestor público é gestor público, ele precisa saber lidar com pessoas e com orçamento público. Mas se ele sabe um pouco mais da área afim, maravilhoso, que é a minha sorte. Mas eu poderia facilmente ser secretária de uma outra pasta, porque eu entendo de pessoas e de orçamento público. E tá tudo bem. E aí a gente vai atendendo, vai entendendo o recheio na hora. Massa. E falando um pouquinho agora sobre estrutura e desenvolvimento também da capital, você, durante o seu tempo à frente dessa pasta, o que você acredita que ainda é pouco explorado dentro do potencial cultural de São Paulo? A gente vê que de vez em quando são umas perguntas assim. O que pode ser explorado mais dentro do potencial de cultura da cidade? Sim, eu sei que você tem uma linha de ação, por exemplo, capilarizar para as periferias, né? Então isso com certeza já é um foco, né, de exploração. Sim. Então, muito do que é o que a gente tem feito, né? Essa gestão é a gestão da descentralização dos recursos, que é justamente fazer um equilíbrio de orçamento para levar mais programação e fomentar mais as culturas da periferia. Mas São Paulo tem uma coisa que é muito louca, porque você tem 12 milhões de habitantes, aí você vai para a cidade Tiradentes podia facilmente ser um outro município, porque tem uma vida só ali. Sim. Você imaginar que em 2021 foi o primeiro McDonald's de cidade Tiradentes? Né? Então, é um impacto numa região muito grande. Então, como é que você faz? Como é que você pensa uma única política pública que permeia a cidade inteira, sendo que você tem várias pontas diferentes? Não funciona. Então, o que a gente tem tentado cada vez mais fazer é ouvir a vocação dos lugares e entender como que a gente fomenta o que já é vocação, mas, ao mesmo tempo, eu não aprisiono eles naquilo só. E trago mais opções para se fomentar e formar novas culturas, enfim, novas possibilidades. A descentralização ela tem
funcionado muito. A gente tem vários marcos aí, um deles, sem sombra de dúvidas, foi a virada cultural desse ano, que foi incrível. Foi a virada cultural do pertencimento, descentralizada. Obviamente que a gente teve outras gestões que levaram a virar shows da virada cultural de maneira mais descentralizada, mas essa foi a única que foi 100%. Não, eu vou tirar a virada cultural do centro e vou levar para Itaquera, para o Grajaú, para São Miguel Paulista, para Brasilândia, que foi de fato o que a gente fez. E teve um impacto incrível. A gente teve 0 ocorrências e foi lindo de público, foi lindo de show, foi bom para os artistas, foi bom para as pessoas, assim, foi lindo, lindo, lindo mesmo. Só que também não é só a política do pão e circo dessa cultura, Sim. não é só show e entretenimento. A gente também está inaugurando novas EMIAs. EMIA é a nossa escola municipal de iniciação artística, que a criança entra lá com 6 anos, sai com 12, sai formado um artista. Então a gente tem ali, antes a gente tinha uma EMIA só ali no Jabaquara, na zona sul da cidade, com um público específico de alunos, com alunos que têm o mesmo perfil, a mesma vivência, a mesma cara. E agora a gente abriu uma EMIA no começo do ano na Brasilândia. E a Brasilândia, ela tem um dos índices mais baixos de vulnerabilidade social. Então eu tenho ali outras crianças, outras famílias. E o bom da EMIA é que a criança entra na escola, mas a formação é com a família. É uma coisa em conjunto. É um trabalho lindo de política de primeira infância da cidade que a gente está expandindo. A próxima vai ser na Zona Leste. Depois a gente já está fazendo uma reforma no equipamento para abrir uma EMIA em Parelheiros, que é um lugar que também é extremamente longe, assim, das regiões centrais da cidade e que tem um impacto de vulnerabilidade, que é uma das regiões onde tem um dos grandes índices de meninas de 12 a 14 anos grávidas. Né? Então, levar uma EMIA para lá, a gente coloca essas meninas, esses meninos com 6 anos, a gente está fazendo ali um recorte específico nesse índice. Então, é política, não é a política do pão e circo, né? É uma política de formação, de geração de emprego, de renda, de mostrar o quanto a cultura ela é uma potência, e não só porque ela salva vidas e ela transforma e dá outras oportunidades, mas porque, de fato, ela é um grande vetor de transformação econômico, de trabalho e de ser humano mesmo, né? Sim. É importante, inclusive, frisar isso, porque, como você mesma colocou, as pessoas têm uma visão equivocada do que é cultura. Por exemplo, que é só show, não, existe esse trabalho de formação. E qual é... Você já destacou um pouco, mas só para reforçar, o quão importante também é essa formação do cidadão através da cultura? Nossa, é 100%, né? Através da cultura a gente consegue... Eu falo que a cultura, ela grita em cenas e música o que a gente não consegue falar, né? Porque é mais fácil você falar da sua revolta através de um livro, de um poema, de uma música, de uma cena, de uma expressão. Então, ali a gente consegue fazer uma reflexão de sociedade, a gente consegue entender o que está acontecendo através da literatura, da música, do slam. E a gente está numa geração, essa geração nova, eles conseguem fazer expressões culturais muito mais fortes, intensas, muito bonito. E a gente tem que aproveitar esse momento e valorizar também sempre o que já foi feito, né? É sempre um equilíbrio nessa balança do novo e do velho, enfim. E a mistura. É sempre essa mistura, isso. Eu acho que o termo é bom. E pode fazer mais um. Pode Dan já embora, tem uma Hannah. engatilhada aí que eu sei. Dan, a gente vai conversando, aí vão surgindo... A gente faz pergunta, aí vão surgindo. a A gente gente é pensa assim, o a gente vai... Tem o roteiro, mas vão surgindo perguntas no meio a de gente tudo vai, isso. Fiquem à vontade. vai pegando gancho. Mas eu ia falar só que... Até pra gente depois conseguir continuar, já deram, a direção deu o sinal pra gente fazer um breakzinho rapidinho, mas a gente já volta, esse é o SampaCast. Nós estamos aqui com a secretária Aline Torres, já voltamos. Hannah, mais uma entrevista daquelas aqui no programa, né? Com certeza, né, Dani? Tá imperdível. E se você também quer ficar por dentro dessa e de outras entrevistas também, é só se inscrever no canal da Câmara São Paulo no YouTube. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code, se inscrever e enviar sugestões. Até mais. Tchau, tchau. E aí a gente começou a fazer aquele trabalho com a programação infantil com as crianças na calçada. E aí você vai trazendo elas para dentro, enfim, até elas entenderem que aquele espaço é para elas, independente delas terem chinelo ou não. Todas as 10 finalistas, elas tinham um prêmio. E o prêmio era uma bolsa na faculdade. Por maior que seja a responsabilidade, eu estou lidando com a vida das pessoas. O me fez conseguir ir além e buscar direitos. Até porque nunca viram isso, né? Nunca viram uma mulher nesse lugar, com esse status e com essa postura. Eu acho que as estátuas, elas servem para contar a história. A história, né? O grande problema hoje é que a gente só tem um lado da história sendo contado.
Estamos de volta com o SampaCast. A nossa convidada de hoje, a secretária municipal de Cultura, Aline Torres. Secretária, a gente finalizou o bloco falando sobre a importância da educação no contexto cultura e a cultura no contexto educação, mas a cultura ela também tem um fator integrativo, um fator de trazer, por exemplo, minorias. A gente trabalhar questões raciais, questões de gênero, questões sociais. Quais são os principais trabalhos e destaques assim da sua gestão e da secretaria hoje que englobam isso? Até para o pessoal saber também. Poxa, a gente tem vários, é bem isso que você falou, né? A cultura ela consegue trabalhar com as pautas mais identitárias da sociedade, né? A gente tem um edital de cultura negra que esse ano foi um edital com um orçamento muito grande. A gente está fazendo agora o Dia do Reggae, enfim... Várias, tem o VAI, que a gente também conseguiu aumentar. O VAI é um edital fomentado por uma lei, mas que todo ano ele tem uma alteração e a gente conseguiu colocar um orçamento ainda maior. O edital das periferias, que também é um edital com base numa lei por conta da solicitação dos movimentos sociais de cultura, para entender o quanto é importante também, né, todas as entidades e o movimento social que ficam aqui brigando muito, muito, mas que faz parte do processo também. Eu acho que faz parte da democracia e precisa sempre dos dois polos. Eles despertam muitas coisas na gente e eu acho super ok. Então, é isso, né? A cultura ela consegue trabalhar com várias pautas. E aí a gente está num processo de conseguir organizar isso cada vez mais, né? Eu costumo dizer que a Secretaria da Cultura ela cresceu muito para fora e não cresceu para dentro. A gente tem um número pequeno de funcionários, então é um desespero executar tudo isso com um número pequeno, mas a gente trabalha por amor, tá dando certo. Pensando no seu trabalho, né, em parceria com o Centro Cultural da Juventude, Ruth Cardoso, queria que você falasse como é que funciona o planejamento e também a identificação de oportunidades para essa juventude, né, através da cultura também. Poxa, o CCJ foi o lugar que eu fui diretora na gestão do Dória em 2016, né? 16 ele Foi prefeito 16? Foi. A partir de 17, não foi? 16 foi eleição, exato. Fiquei 17 e 18 lá. São muitas gestões. Que eu fui diretora na CCJ e o CCJ tem uma coisa incrível, aquele lugar. CCJ é um equipamento de 8 mil metros quadrados, com paredes gigantes de vidro, no meio da Cachoeirinha, perto do Largo do Japonês. E aí, quem passa ali naquela avenida, não imagina o tanto periférico que ele está por dentro ali nas suas vicinais, né? Porque ele está ali do ladinho do Terminal Cachoeirinha, na Avenida Deputado Emílio Carlos, está perto de um cemitério. Então, é tudo muito extenso, muito grande. Mas ali para dentro, a gente tem uma periferia gritando, com gente passando fome, passando necessidade, enfim, com uma vulnerabilidade muito grande. Então, trabalhar naquele lugar é um despertar para a realidade fundamental. Eu lembro que a primeira coisa que a gente fez quando chegou lá, a gente começou a montar a programação infantil. E a gente fazia a programação infantil e as crianças não iam para lá. O que acontece? Cheio de crianças, demônios, tudo correndo aqui na frente da avenida. E essas crianças não entram nesse equipamento. E aí eu comecei a andar ali no comércio. Eu sentava no ponto de ônibus e conversava com as pessoas, sem ninguém saber quem eu era. Enfim, andava ali no Largo do Japonês para conversar com os comerciantes e tal. E eu entendi que as crianças que moram ali, elas achavam que aquele lugar era um shopping. E aí, porque ele tinha paredes, porque ele é todo de vidro, ele é grande, bonito, quase colorido, suntuoso, exato. E eles falavam assim, eu não tenho nem chinelo, como é que eu vou entrar naquele lugar? Você dava aquela afastada, né? É um afastamento. E aí elas entendiam que aquele espaço não era para elas. E aquilo foi um despertar muito grande. E aí, o que a gente começou a fazer? Eu comecei a montar a programação infantil na calçada. Que foi aí que nasceu o calçadão de tudo do CCJ, né? Várias programações ficaram ali no calçadão. E aí a gente começou a fazer aquele trabalho com a programação infantil com as crianças na calçada. E aí você vai trazendo elas para dentro, enfim, até elas entenderem que aquele espaço é para elas, independente delas terem chinelo ou não. E, enfim, e foi um sucesso. A gente terminou no meu período ali com um público rotativo gigante. A gente fez uma transformação muito grande. A gente fez um evento lá que foi lindo. Nossa, faz tempo que eu não falo disso. Que foi o Misodara CCJ.
25 de julho é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e a gente fez lá um concurso de Miss, tal, de Miss Odara, só que ele tinha 15 dias de atuação. Então, dentro do contexto, o modelo, assim, para as meninas ali da periferia que se inscreveram, e eram as meninas da região mesmo que se inscreveram, então isso foi muito legal, meninas de até 18 anos, de 16 a 18, tipo, elas tinham lá a coisa de andar de aula de passarela, aula de moda e tal, mas elas tinham uma aula, a gente trouxe uma professora da USP para falar para elas fazer leitura de Angela Davis. A gente teve ali também com elas uma aula para falar de panafricanismo. A gente teve ali para fazer, sabe, outras coisas e no fundo, a base era a educação, não era a moda. Porque a moda, ela também faz parte de tudo isso. E aí, no dia do desfile, foi muito lindo, porque a gente conseguiu parceiros com roupa, maquiagem, enfim, elas tiveram camarim. Foi um dia aquele dia, assim, que elas se realizaram. Se realizaram, foi o dia de princesa delas. E aí, para as 10 finalistas no palco, assim, eu anunciei que todas as 10 finalistas, elas tinham um prêmio. E o prêmio era uma bolsa na faculdade. Meu, foi instantâneo, legal. Que era a mãe chorando na plateia, assim, gritando, desesperada. E depois me abraçando e falando, olha, hoje eu sou empregada doméstica e graças a isso a minha filha não vai precisar ser. Enfim, foi um lugar ali que mexeu sensacional. Marcou você, Marcou, né? não. Dá pra ver. E fazia muito tempo que eu não lembrava disso. A gente precisa fazer um TBT disso aqui, viu, Thiago? Exatamente. Já fica a dica, já ficou lembrado aí. Enfim, o CCJ, ele foi um lugar meio de transformação, assim, pra mim, de realmente entender a potência da política pública na vida das pessoas. Então, tudo isso é o que eu tenho que fazer na Secretaria da Cultura. Por maior que seja o orçamento, por maior que seja a secretaria, por maior que seja a responsabilidade, eu estou lidando com a vida das pessoas. Uma ação que eu defina fazer hoje, eu vou impactar a vida de alguém. E o prefeito Ricardo Nunes, ele fala uma coisa que é muito legal, que ele fala que o mantra dos secretários ao sair de casa todos os dias, 7 da manhã, é pensar assim, o que eu vou fazer hoje para melhorar a vida das pessoas? É isso, né? Então, é isso, a gente impacta a vida das pessoas. E eu acho que o CCJ, ele impactou muito mais a minha do que eu a deles. Ai, que legal. Legal você compartilhar essa história aqui no SampaCast. Pois é, tá vendo? E impactou muito, mas eu imagino o impacto. O quanto essas pessoas no futuro não vão se tornar também fomentadores de iniciativas como essa, porque elas vieram, elas reconhecem o valor disso. Sim, sim. É educacional, é lindo. Faz diferença, né? Quando você é impactado por uma ação assim, você enxerga com outros olhos. Isso é muito legal. Demais. Secretária, você também participou de muitos coletivos do movimento negro. Vamos mudar um pouquinho, pauta aí agora para um outro lado. Você tem essa consciência que você disse da sua mãe já, que vem de casa, mas também o que te levou a engajar nessa pauta? O que me levou a engajar nessa pauta? Sei lá, a falta que eu tinha de direitos, né? A falta que eu tinha por tudo, por ser subestimada, por as pessoas não acreditarem, por ser seguida no shopping, por não ser atendida no shopping, por ser promotora de mercado e o gerente do mercado achar só porque eu sou preta eu estava roubando a mercadoria da minha própria marca. Por isso, acho que todas as negações que eu tive na sociedade, e acho que muito pela base da minha família, me fez conseguir ir além e buscar direitos. É muito isso, buscar direitos. E a política, ela foi o lugar que eu entendi que ela é quem pauta a vida das pessoas. Um deputado, um vereador, ele regra a vida das pessoas, ele define se você pode abortar ou não, se na sua rua vai ser uma rua de zoneamento ou não. Enfim, se vai ter asfalto ou não. A política institucional é quem dita a vida das pessoas. E foi através da política que eu consegui trazer muitos para perto, muitos dos meus para perto, para entender que essa regra do jogo e a gente precisa simplesmente saber jogar. E o quanto você estar na política acha que consegue impactar também? A sua figura veio da periferia, tem toda uma construção, uma formação, é uma mulher preta e ocupa um cargo de respeito, um cargo muito pesado, secretário de Cultura da maior cidade do município. A gente está falando de uma coisa... O quanto você consegue ver a ocupação do seu o espaço que você ocupa como, sei lá, um divisor de águas ou então um exemplo? Não, acho que muito mais um exemplo do que um divisor de águas, né?
Eu acho que eu nunca vou conseguir ter a dimensão real do tamanho dessa representatividade, por mais que eu receba 1000 mensagens. E assim, é muito acolhedora a empatia que eu recebo das pessoas. Desde a minha posse até hoje, assim, é muito bacana de ver o quanto as pessoas se reconhecem nisso, até porque nunca viram isso, né? Nunca viram uma mulher nesse lugar, com esse status e com essa postura, com o conhecimento de que é e de como faz, enfim, tudo isso. Mas eu acho que é muito mais uma questão de representatividade mesmo do que divisor. Porque a gente está em 2022... a gente ainda continua tendo uma sociedade extremamente racista. A gente continua tendo fatos de pessoas que são agredidas nos seus condomínios, nas ruas e tarará. Enfim, tudo que a gente vê no jornal todos os dias. E ter, sim, uma mulher negra... e não é só por uma questão de cota, né? Acho que o Ricardo, o prefeito, ele fala isso de maneira muito bem. A Aline, eu convidei a Aline porque ela tem competência e o agregador é esse, né? Não é o inverso. Sim. E é isso que a gente precisa fazer. E a gente tem muitas pessoas pretas aí preparadas, formadas. Dá para montar 300 mil empresas só de black, viu, gente? Mas é isso. Eu acho que é muito mais o fato da representatividade mesmo. Real. Com certeza, né? Real. E você sempre tem desenvolvido políticas públicas voltadas, né, para esse tema também, como, por exemplo, a instalação de estátuas, né, de personalidades negras em diversos locais da cidade de São Paulo. O que queria que você falasse a importância, né, e o avanço também sobre esse desenvolvimento da cidade, qual é a importância de iniciativas como essa que você está tendo? As estátuas, a gente inaugurou esse ano 5 estátuas de personalidades negras, assim, eu acho que tem um impacto muito legal de ver Madrinha Eunice, Carolina Maria de Jesus, Ademar, Itamar Assunção, enfim, de mostrar para a sociedade que a gente teve pessoas positivas negras que podem contar boas histórias, né? Eu acho que a importância das estátuas, e tudo isso começou por conta de uma pauta negativa, né? Que foi a estátua do Parpacato, tem que arrancar, não tem que arrancar. E eu acho que não. Eu acho que as estátuas, elas servem para contar a história. A história, né? O grande problema hoje é que a gente só tem um lado da história sendo contado. Então, o que a gente precisa fazer é fomentar mais estátuas que contem o meu lado da história. E é isso, porque um dia eu não vou estar mais aqui, outros ativistas negros não vão estar mais aqui, mas as estátuas vão para contar essa história. E é isso que fica, que é o perene. Sim. E o quanto, aí fazendo até o link, o quanto a cultura pode agregar também em contar essa história? Primordial, né? Se não for a cultura para fazer essas estátuas, quem vai? Não, sim, até porque a maneira como a cultura... Que é isso, a maneira leve, né? Interativa que a gente consegue fazer para contar, lúdico, enfim. A gente conseguiu agora fazer um grande avanço, que a gente vai começar a construção do Memorial dos Aflitos, aqui no bairro da Liberdade, que é um espaço do lado de uma capela, que tem a história de Chaguinhas, que foi uma pessoa escravizada, que foi assassinada ali naquele lugar. Enfim, tem um contexto muito importante para o movimento negro, que não devia ser só para o movimento negro. O contexto devia ser importante para as pessoas. Como aquele homem foi assassinado ali de uma maneira como se fosse uma cena de teatro, sabe? Sim. E não é bem isso. Então, é buscar mais humanidade das pessoas. E as estátuas, os museus, os centros históricos, eles estão aí para contar as histórias. O próprio resgate, o resgate da história, porque a Liberdade não tem esse nome à toa. Existe um contexto para a Capela dos Aflitos, para Chaguinhas, inclusive para as descobertas do memorial, né? Exato. E é importante, né? E é importante isso, porque assim, a gente está na maior cidade do país e tem muita gente que só passa, está acostumada só a passar, né, na frente, vai no trabalho, está na correria, passa de carro, passa de ônibus em frente na frente de grandes monumentos, né? E nem sabem o que é aquilo. De uns anos para cá que essas pautas começaram a ser mais debatidas e eu ouvi muita gente falar assim, nossa, eu nem imaginava que era... É surreal, assim, é bem legal essa iniciativa. E como também fazer com que as pessoas enxerguem? Qual que é a grande dificuldade para conseguir fazer isso chegar nas pessoas? Porque tem iniciativa das escolas de iniciação artística, tem a iniciativa da que a gente citou agora das estátuas, tem um monte de coisa. Mas também como fazer as pessoas enxergarem isso? Mais uma pergunta de 1 milhão. Pergunta de 1 milhão. A secretária não vai voltar. Vai marcar terapia depois de participar do SampaCast, certeza.
Quem dera. Poxa, como fazer as pessoas enxergarem isso? Tá aí. Já coloca na lista aí. Eu acho que, vamos lá, vamos arrumar essa pergunta. Eu acho que só do fato de você colocar a estátua da Madrinha Eunice na frente da saída do metrô da Liberdade, ali naquele espaço, na Praça da Liberdade, onde as pessoas entendem, né? Porque qual que é o imaginário das pessoas do interior da cidade, do estado de São Paulo? Sorocaba, Campinas, Araraquara, quem vem para cá pro nosso centro comercial quer ir para a Liberdade, por quê? Porque acha que ali é um bairro nipônico, né? Sim. É um bairro da cultura japonesa, oriental, vai ali para conhecer essas coisas. E aí você sai do metrô, você dá de cara com uma estátua de uma mulher negra, quadril avantajado, nariz largo, traços largos. E fala, oxi, que diabo que você tá fazendo aqui? Aí você para, play, lê um QR Code e descobre que tem uma outra história, que tem um porquê. E eu acho que isso faz com que a gente desperte o interesse das pessoas e que comece aí, individual, cada um começar a se questionar e buscar mais, né? Mas, por exemplo, a gente teve ali uma relutância muito grande das pessoas de colocar aquela estátua ali. Não foi a missão mais fácil, né? E com muito diálogo, enfim, e coordenação, a gente conseguiu entender que cabe todo mundo no mesmo espaço. E estamos lá. Mas é justamente para isso, para fazer com que as pessoas tenham uma boa reflexão e se questionem. Se questionem o porquê que, de repente, nunca teve. Ou o porquê que chama liberdade. E a cultura, ela vai colocando essas intervenções de maneiras leves, simplesmente para ajudar a sociedade a fazer uma reflexão e nós chegarmos a uma evolução melhor de sociedade de seres humanos. Né? Não viver no automático, né? Exato. E quais são também, secretárias, outras pautas assim, que estão em andamento, outras coisas já para 2023, a gente está num pé aí do próximo ano, né? Pautas que vão trazer cada vez mais melhorias para essa parte cultural da cidade de São Paulo. Fala aí pra gente, dá uns spoilers aí, vamos dizer assim. Ano que vem, 2023, é ano de muitas entregas. A gente tem para inaugurar já, agora na viradinha, o Rede da Hora. O Rede da Hora são equipamentos em containers de estúdios criativos para a juventude, pegando todas essas novas formações, né, audiovisual, enfim, música, discoquetagem. A gente está colocando isso em formações interativas, com linguagem interativa para o jovem, para eles saírem dali com formação, e a gente vai buscar fazer parcerias também com empresas de audiovisual para eles já saírem dali para o mercado de trabalho, e sempre pensando em juventude periférica. A gente tem também a inauguração dos novos EMIAs, a gente tem mais uma edição linda da Virada Cultural, que, meu amor, vocês se preparem! Não crie expectativas. Nessa eu crio que ela vai ser incrível, vai ser uma Virada Cultural sensacional. Assim, enfim, tem muita coisa bacana, mas esse ano a gente entregou muita coisa bacana. A gente conseguiu mostrar que dava para fazer. As pessoas falam, nossa, mas eu olho aqui, sábado você tá em 5 eventos ao mesmo tempo. É para mostrar minimamente o que a gente tá conseguindo fazer. Porque antes, a programação ela era muito macro, né? Ou ela tinha só um evento, ou era uma coisa ou outra dos centros culturais. Não, a gente tá fazendo programação cultural na cidade inteira, todos os finais de semana. A gente acabou de começar um programa que chama Praças da Cultura, que é simplesmente construir equipamentos de cultura sem concreto. Então, a gente identificou que a gente tem poucos equipamentos. Apesar de 176 equipamentos na cidade, não cobre a cidade inteira. Geograficamente, a cidade de São Paulo é gigante. É gigante. Sim. E a gente tem muito lugar que não tem nem biblioteca, não tem nada. E até eu construir um equipamento, o que eu faço com aquela população? Sim. Então a gente está levando atração e atividade infantil e adulta na praça, na rua da casa das pessoas. E é sensacional. A gente está contratando cortejos, porque além disso você consegue fomentar os artistas regionais e a galera vai cantando, andando no meio da rua, chamando as pessoas da garagem, da porta da casa delas, e para na praça, e daqui a pouco você tem um teatrinho e tá todo mundo ali. A pessoa ela participou de um teatro, ela não precisou nem trocar de roupa. Olha que maravilhoso. Tô ali com lenço no cabelo. Tô lavando a garagem. E é isso, a cultura é simples, estar no engajamento do dia a dia, de envolver as pessoas, né? Então, o Praças da Cultura a gente acabou de lançar, tá com 3 finais de semana acontecendo. Vamos fazer até o último de dezembro. E ano que vem a gente continua ele com gás total. Agora a gente tá primeiro na Zona Leste, depois na Zona Sul, enfim, para entender, mas ele vai crescer, porque é simplesmente construir equipamentos de cultura sem concreto. Então, eu acho sensacional. E tem muita coisa bacana. A gente fez agora o 20 de novembro,
A gente tá aqui no último, indo pro último final de semana de novembro. E aí a gente começou fazendo um grande festival de música preta no Memorial da América Latina, trazendo, tipo, Carlinhos Brau, artistas incríveis. A gente trouxe o Atocha de Salvador. Legal. A gente trouxe um line-up incrível de música no final de semana, sábado e domingo, no Memorial da América Latina. O Bloco Leaê, que é o primeiro bloco afro do país, veio cantar pra gente. Domingo, 2h da tarde, tinha 5.000 pessoas no Memorial pra ver o Ileaê. Sabe o que é isso? Sensacional! E foi até o final do dia pra fechar com o Brau, com o Bugnipe. Enfim, lindo. Só que aquilo era pra abrir. E aí, todos os finais de semana, a gente tá numa praça, que a gente tá chamando de Mês da Consciência Negra nas praças. Então, a gente teve águas espraiadas no final de semana retrasado, passado, sei lá, não durmo mais. Que dia foi? Algum dia foi. Algum dia foi. Que a gente terminou com o Djonga. E fazia muito tempo que o Djonga não fazia um show gratuito. E ele falou que sensacional eu estar aqui, porque tá tudo voltando. E aí, os festivais que estão voltando, qualquer ingresso é 400, 700 reais. E eu tô aqui cantando pra periferia, pro povo que eu gosto de verdade, pra quem eu sou. E tava lotado, tinha 10.000 pessoas na Água Espraiada no domingo à noite. Frio e o povo lá cantando. E agora, esse final de semana, a gente termina com o Rael. No domingo vai ser MCN lá na Zona Norte. Então, teve na Zona Leste, teve na Zona Sul e agora na Zona Norte. E é isso, pra gente fazer uma programação, e obviamente pensando no mês da consciência negra, de reflexão também, né? De identidade musical, de identidade cultural, do que somos, pra onde vamos e como iremos. Então, é isso. Tem muita coisa feita e tem muita coisa ainda pra ser feita. Ai, Nossa, legal. e já criou muita expectativa. Essa da virada, porque eu me arrependo de não ter ido no Racionais na última virada lá foi no Capão? Não, foi Campo Limpo que eles tocaram na última virada. Acho que Não lembro. Um dos dois. Eu me arrependo de não ter ido, então tá criando muita expectativa pra gente, viu? Olha lá, hein? Secretária, a gente tá indo pro final dessa conversa agora. Tem um bloco que a gente chama de ping-pong, que são perguntas um pouco mais papum e tal. Perguntou, respondeu. É o que vem, já Vou toma beber um água gole de água, exatamente. Exato. Já é papum, perguntou, Só respondeu. O que veio na mente. Só que assim, tem algumas perguntas que vão também, que levam reflexão. Vamos começar com a simples. Então tá bom. Qual é o seu lugar preferido aqui na cidade de São Paulo? Meu sofá. Olha, mas, gente, eu adoro essa parte dessas perguntas, que cada pessoa responde uma coisa diferente. Por quê? Porque é o Arrasou. lugar que eu menos fico na vida. Meu sofá. Então, nossa, quando você que tá saudade. no sofá, é aquele momento único do celular ficar longe e você ficar lá inteira no Roupão, sofá. sofá, o Zuri, meu cachorro. Ai, é E maravilhoso, um Danete, né? chocolate branco, adoro. Ai, pronto. Maravilhoso. Fechou. Eu consegui imaginar toda a cena, gente. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Viva. Show. Ó, já tivemos grande, já tivemos o quê? Confusa? Não foi confusa. Mas foi alguma coisa do tipo, nossa, Viva não tinha Viva não tinha a gente saído ainda. A gente precisa anotar. Anotar. Fica Vamos a tarefinha anotar, gente. pra gente Vamos anotar e a fazer, gente poder fazer o check-in. Que essas perguntas de ping-pong são maravilhosas. Cada personalidade que vem aqui responde uma coisa. É maravilhoso. Qual o seu maior sonho pro futuro de São Paulo? Não ser mais a única. Profundo. Vamos até cortar esse pedaço aí pra gente... Pra esse lembrar, tem já um vai ser corte. a abertura. Esse tem o corte. Vamos lá. Se você... essa aqui é mais reflexiva. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para Aline Torres 20 anos atrás? Que conselho você daria? Foi indo devagar, né? Lugar preferido, entendeu? Daí chega... Poxa, são tantas coisas. Porque a Aline, de 20 anos atrás, ela passou por várias barras. Eu acho que, na verdade, seria muito do que ela já ouviu, assim. Acredita que vai dar certo, vai doer. Mas vai, que vai dar certo. Acho que é isso. Maravilha. E a última agora, Dan. E qual o seu conselho para os jovens da cidade de São Paulo? O que você... Faça assimilação para eles cortarem no TikTok. Gente, foco na missão. Para de mimimi. Vai fazer o que importa. Não entra nessa de... Ai, que. Eu não vou falar o que eu gostaria. Foi reto. É foco na missão. A gente precisa ocupar espaços e não dá pra ocupar mais... Marighella foi só um. Agora, é ler o livro inteiro. Não é ler só o prefácio. Foco na missão. É isso. Essa foi para finalizar com chave de ouro. É isso aí. Secretária, quais são os seus planos para o futuro? A gente falou da secretaria, mas agora o que a Aline está fazendo, o que a Aline está planejando, o que a Aline quer queria ser magra. Isso... queria caber nas minhas roupas.
Não, planos para o futuro. Não, a gente tem vários planos. Eu acho que terminar uma gestão com boas marcas, não só para mim, mas para as pessoas. Que as pessoas, de fato, sintam que a cultura da cidade, ela foi descentralizada, ela chegou na porta da casa delas, ela teve impacto, ela sentiu mudança. Eu acho que vai ser uma das principais entregas nisso para 24. De fato, não enlouquecer e não perder meu réu primário. É isso aí, todos terminando aí o ano com esse pensamento. Esse. Não tá fácil. Cada ano que passa vai aumentando mais esse pensamento. Viu, chefe? Mentira, eu não disse isso. Acho que é isso, né? Acho que, sim, bom resumo é esse, fazer essa entrega para a sociedade, não enlouquecer mesmo. Acho que as pessoas no geral não têm noção do quanto é a doação. Você trabalha... Não, gente, eu trabalho 18 horas por dia e nas outras horas a gente tá em casa. O horário que eu mais penso em coisa pra fazer é quando eu tô tomando banho, porque eu tô longe do meu celular, não tem ninguém falando comigo. Meu cérebro tá trabalhando, falando, nossa, eu preciso fazer tal coisa. Eu crio programas tomando banho, é infernal. É isso, porque eu trabalho 24 horas por dia. Mas eu amo o que eu faço. Eu sou extremamente grata ao prefeito Ricardo Nunes por confiar em mim. Ele é um dos melhores líderes que eu poderia sonhar em ter na vida, porque ele tem de uma hombridade, de uma simplicidade, de uma escuta. Eu acabei de vir agora de uma reunião com ele, que tinha 5 pontos para fechar. E, de verdade, ter um chefe, ter um líder de Estado, porque ser prefeito da cidade de São Paulo é enlouquecedor. Ele fala de 500 assuntos diferentes por dia e uma responsabilidade muito grande que ele tem nas mãos dele. E mesmo assim, ele parar para ouvir as demandas da cultura e querer participar é muita sorte. Então, eu tenho muita sorte de poder fazer parte desse time e de poder fazer parte desse time com esse tamanho, com essa flexibilidade e com essa hombridade que ele me dá. Então, eu espero muito que as pessoas, que a população da cidade de São Paulo reconheça tudo isso nessa gestão, que a gente está trabalhando muito com muito amor. Massa. Maravilha. É isso, então. É isso. Obrigada, Aline Torres, secretária municipal da Cultura de São Paulo. Obrigada pela sua presença. Gostou do papo? Gostou do papo? Gostei, foi ótimo. Tá vendo? O A gente tempo falou. voou, a gente Foi, falou não que o foi, tempo ia menina? voar. Olha Parece lá. que é um negócio, né? Mas assim, esse povo aqui olhando tudo, a gente... mas Menina, passa tem um monte de gente rápido. aqui. Tem um monte de Tem? gente. Não sei pra que vocês estudam aqui. Cada um tá fazendo o que aqui, né? Estão anotando palavra por palavra. Você vai ver depois. Bom, então é isso. Obrigada, secretária. Obrigada, Dan. E é isso, gente. Tá chegando ao fim mais um SampaCast. Semana que vem tem mais, né? Só para deixar lembrado aqui. E continuem, né, acompanhando os nossos conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelas nossas redes sociais e também pelo portal da Câmara. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite.